A paz do Senhor, meus queridos, amados. Nesta manhã, estava meditando, talvez o vídeo vai chegar de manhã, de tarde, de madrugada, não importa. A ganância. A ganância é um fator que nós temos que trabalhar dentro de nós para que esse mal não cresça. Porque a ganância ela pode trazer a destruição de muita gente. É aquela pessoa que quer viver com facilidade. Ele quer ter. Então, o ser humano, ele tem a sua forma de viver, ele quer ser feliz, ele quer conquistar, ele quer ter as coisas. E muitos trabalham, muitos se sacrificam para ter a boa vida. Mas o ganancioso não, ele quer ter uma vida boa, custa o que custar. E ali ele enche o coração do engano, da mentira, para adquirir e ter coisas, e muitas vezes meter a mão naquilo que não é dele, que se chama roubo, ele rouba. Por que Judas traiu Jesus? Aqui no capítulo de João, capítulo 18, versículo 1 diz, o Evangelho de João, depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos, e tendo, pois, Judas recebido a escolta de alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com as lanternas e tochas e arma. Então, Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus Nazareno. Então Jesus disse-lhe: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Por que Judas traiu Jesus? Sendo um discípulo que foi escolhido por Jesus, e quem carregava a bolsa, né, que fazia as coletas das ofertas, os dízimos, daquilo que ele recebia, guardava ali naquela sacola. E Judas teve ali aquele cargo de suma importância. Então, era um homem de confiança de Jesus. Mas tinha que ter um traidor. E o traidor era aquele que abria o coração. Satanás trabalha, né, a passos para querer colocar pessoas para fazer algo ruim. Então, Judas, ele estava lá. E o coração dele foi focado no dinheiro. É por isso que a palavra de Deus nos adverte que o dinheiro é a raiz de todo mal. Deus não é ao contrário que o homem receba dinheiro. Deus não tem nada disso. Porque o homem também pode prosperar, o homem também pode enriquecer, mas de uma forma certa ou de uma forma incorreta. Então, Judas ali, ele estava com a sacola, e automaticamente muitas pessoas vinham e depositavam ali as suas ofertas generosas para ajudar eles e tanto o ministério de Cristo. Lá em Lucas, capítulo número 8, fala que tinha mulheres ricas que apoiavam o ministério de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós vimos que ali o coração de Judas começou a ser focado no dinheiro. Ele começou a tirar o dinheiro, ele começou a roubar, pois aqui nos textos, em João capítulo de número 12, 4 diz: mas Judas Iscariote, um dos discípulos, o que estava para trás de Jesus, diz: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa do dinheiro e tirava o que era colocado nela. Olha aí como é que Satanás é sagaz, irmão. Então, corrompe o coração do homem. E hoje, a maior queda do homem está por causa do financeiro, do dinheiro. Toda glória que o homem quer é conquistar, é ter. Hoje, por isso que nós vemos tanta corrupção, tanta briga pelo poder, por causa que o poder corrompe a pessoa. Então, a pessoa ele quer ter uma vida boa, mas não importa se é por meios legais que ele está ali, mas com a certeza, né, no coração de querer ter. E Judas começou, né, a ter isso no coração. Ele queria, amado, sempre tirar o que estava sendo colocado na bolsa.
E aqui no versículo, no capítulo João 13, 27, diz: depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estava na mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Então, Jesus estava ali sentado na mesa, e ali, quando foi no partir do pão, Jesus chamou e disse: faça o que tem que fazer. E olha bem, bem claro, a partir daquele momento, Satanás entrou no coração dele. Ele pegou, saiu e foi, entregar Jesus. E ali qual foi o preço? Porque Judas já estava combinando. Judas, ele combinou um preço a receber, 30 moedas de prata para ele entregar Jesus. Então Judas já estava ali, tudo já preparado, porque Judas queria dinheiro. Judas queria dinheiro. E naquela hora, Jesus disse: faça o que tem que fazer. E Satanás entrou no coração de Judas. Olha aí, irmão, Satanás vai trabalhando na mente da pessoa, Satanás vai trabalhando no coração da pessoa, com a usura, com a ganância de querer ter, de viver uma vida regalada, porque muitas pessoas dizem: eu vou viver uma vida assim boa, tendo ou não tendo. Ele quer viver, ele não espera o tempo certo. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, que o amor, o dinheiro é a causa de todo mal. Nós não podemos servir dois senhores, ou a Jesus ou a Mamon, que é a riqueza. E quanto a esse espírito de riqueza, Satanás tem colocado no coração. Então Judas foi lá, traiu Jesus, entregou Jesus, mas depois que tudo aconteceu, veio o arrependimento, porque Satanás saiu e aí ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, foi tarde demais. E ali ele quis o quê? Ir lá no sacerdote: toma aqui o seu dinheiro, eu não quero mais isso não. E ele diz: não, pega o seu dinheiro, nós não queremos mais isso não, porque isso aí é preço de sangue. Então Judas jogou, aquelas moedas no chão e saiu correndo, chorando, e ali ele foi para o precipício, onde que ele se matou. Então nem o sacerdote quis colocar o dinheiro no cofre do tesouro, porque ali era um dinheiro manchado de sangue. Então nós vemos a sinceridade, a seriedade desse propósito. Então, queridos, quantos pastores, quantos irmãos, membros se corrompem por causa de dinheiro, mente, engana, mete a mão naquilo que não é devido. Quantas pessoas estão dentro da igreja metendo a mão naquilo que não é devido? Sabe que vai ter um preço muito caro para ser pago, porque isso aí é algo que pertence ao Senhor. Então Judas, ele se corrompeu. Vamos guardar o nosso coração para que o nosso coração não se corrompa nesse caminho, mas que nós possamos servir a Jesus com sinceridade. E pode ter certeza que aquele que teme o Senhor, serve o Senhor, tudo que ele precisa, o Senhor suprirá a sua necessidade e prosperará o seu caminho. Então somente seja fiel e deixa tudo na mão de Deus. Oh glória, eu quero orar por você. Pai Celestial, no nome de Jesus, guarda o nosso coração para não pecar contra ti, nos limpa, nos livra da avareza, nos livra do pecado, nos livra, Pai, de tudo que é corromptível, que nós vemos se corromper, mas nos dê a graça, Pai, de viver e ter, Pai, o equilíbrio de ter como não ter. Abençoa as vidas que estão precisando, Pai, de libertação, e que nesse dia o milagre seja proposto em cada coração, em nome de Jesus. Oh, glória! Que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Canuto Veríssimo, amigo de sempre. Um abraço. Fique com Deus.